Olá, amigos. Somos da CEF, estamos no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é desse mundo. E vamos finalizar aqui com o testemunho de uma rainha de França que deu na Sociedade Espírita de Paris, lá em Havre, em 1863. E vamos ler e vamos comentando, tá? Uma rainha terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade dessas palavras? De Nosso Senhor: o meu reino não é desse mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra? Se eu não compreendia, que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Essa é a surpresa de quem chega na espiritualidade achando que o título de nobreza aqui da terra vai fazer diferença lá no céu. E esse é o testemunho de uma rainha de França que deu. Não levou nada, absolutamente nada para a espiritualidade. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava na terra, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requisitam na terra. As pessoas acham que são aqui na terra. Elas passam por experiências e provações. Então, menosprezam tantas pessoas que são nossos irmãos. E as virtudes que são do céu não estão nas conquistas materiais de títulos, mas nas conquistas perenes, as conquistas de valores. E essa rainha, ela, quando chegou na espiritualidade, ela viu um engano, mas muito depois de sofrer, tá? Isso aqui não foi de imediato. Até ela entender o que estava acontecendo, sofreu muito. Mas isso aqui já recobrando a consciência e vendo que o reino, a realeza, o título, não acompanhou até a morte. E aqueles que ela julgava insignificantes eram, na verdade, espiritualmente muito acima delas, evoluídos. Para se granjear um lugar nesse reino, o reino espiritual, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se pergunta aqui o que fostes, nem que posição ocupastes, mas o que fizestes e quantas lágrimas enxugastes. Olha só que beleza! Para adentrar ao reino do céu com a liberdade, com a postura dos dever cumprido, pede-se somente abnegação e humildade e caridade. Caridade em toda a sua amplitude, não estamos falando de caridade, beneficência financeira, mas do estender a mão, do ter um sorriso, de um abraço, de um ouvir, de um consolar. Para com todos as oportunidades, nós esticamos a mão e pedimos oportunidades para Deus. E quando Ele põe a oportunidade, nós somos seletivos e falamos: não, Deus, essa não. Manda uma mais capaz, que eu seja mais capacitado. É mais ou menos assim que a gente age. Não vos perguntam o que foi, nem que posição e títulos tiveres. As leis divinas nos impelem a evoluir, a estudarmos, a aumentarmos nossa intelectualidade, nosso conhecimento, mas também a vertente da moral, de sermos pessoas melhores, porque quanto mais nós nos desenvolvemos intelectualmente, pressupõe que a gente vai entender melhor as equações da vida, o quão importante é a asa da moral para nós voarmos, a asa do conhecimento e a asa da moral.
e nem que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e quantas lágrimas enxugastes. Como isso é importante, pois somos responsáveis por todo o bem que fizemos, todo o mal que fizemos e por todo o bem que podíamos ter feito e não fizermos, assim como somos responsáveis por cada lágrima vertida no nosso semelhante. E continua a Rainha de França: ó Jesus, tu disseste teu reino não é desse mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. Não adianta subir os degraus de ouro na terra, porque eles não aproximam do céu. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos e não entre as flores. A prova da riqueza, meus amigos, é das provas mais difíceis elencada pelos Espíritos, porque a das possibilidades de nós cairmos também aumenta muito, pois as facilidades ficam muito mais acessíveis. O orgulho fica aguçado, a vaidade tenta aparecer a qualquer momento. E se tivermos que escolher os caminhos, ela fala: caminhe entre as urzes e os espinhos e não entre as flores, porque só pulando obstáculos, só lutando dia após dia, poderemos combater as nossas deficiências para que nos tornemos pessoas melhores. Por entre flores, sentadinho na rede, tomando água de coco, sem nos esforçarmos para beneficiar o próximo, para combater nossas más tendências, nós não aproveitaremos as oportunidades. E continua: correm os homens para alcançar os bens terrestres, como se houvessem de o guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celestes, os únicos que lhes podem facultar o acesso a essa. Lutam, às vezes, dia e noite para conquistar o mundo materialmente, e quando morrem, esse mundo vira pó e nada levam. Caixão não tem gaveta. Só levaremos as virtudes que angariarmos, virtudes relacionadas à intelectualidade e aquilo que fizemos de positivo, de bom para nós e para o próximo. Finaliza a Rainha de França: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem e é o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais, uma Rainha de França. Portanto, o traço que nos une, o homem de bem, a Deus, o traço que une a terra aos céus, são aqueles das virtudes excelsas, das pessoas de bem, das pessoas, não aquelas, são aquelas que se esforçam para domar suas más inclinações, são aquelas que demandam suores e lágrimas para se tornarem pessoas melhores e mais, para enxugar as lágrimas vertidas no próximo, para minimizar os sofrimentos daqueles que nos são irmãos. Sim, são irmãos dentro da grande família universal. Tá bom? E assim completamos o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem todos com Deus. Fizemos 3 vídeos, um vídeo falando dos bastidores da condenação de Jesus, foi um vídeo mais longo, um vídeo falando sobre o capítulo especificamente e esse vídeo específico desse testemunho, vamos dizer assim, dessa Rainha de França. Tá bom? Fiquem todos com Deus, forte abraço, até o próximo capítulo.